Pronto, Juscelã, palavra concedida. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. A mensagem de hoje é bastante convidativa à reflexão. Datada de 24 de fevereiro de 1948, nosso irmão Pedra Rocha nos convida a analisar a vontade única e verdadeira, que é a divina, e todo aquele que tiver merecimento para atrair uma partícula desta vontade, fará prodígio. Que a humanidade aprenda a obedecer e respeitar as leis, aplique a sua própria vontade para conquistar merecimentos e poder unir-se a uma partícula da vontade suprema, a fim de utilizá-la em seu próprio benefício. A vontade divina é inabalável, porque reúne todo o conhecimento e todas as virtudes. O conhecimento orienta e as virtudes conquistam pela perseverança e pela paciência. É dentro das leis que vamos encontrar todos os recursos para combatermos o mal e nos certificarmos de que só a prática do bem é ilimitada. Todo mal é, em parte, a ignorância. Contudo, o verdadeiro mal é a obstinação, uma vez que ignorância completa não existe, porque todos conhecem as principais leis contidas na tábua dos mandamentos. Além disto, todos possuem um coração e uma consciência, onde se encontram os sentimentos naturais sobre o verdadeiro caminho a percorrer. Todos recebem a inspiração ou a intuição sobre a maneira como se conduzir na vida, razão porque aqueles que se desviam não ignoram absolutamente que foram advertidos antes e censurados depois pela sua própria consciência. A consciência é o nosso próprio juiz. Ela pune com remorso e defende com satisfação, conforme os nossos atos. Tem ainda por obrigação reproduzir frequentemente os males praticados em quadros de imaginação que se avolumam e reproduzem sem cessar até que chegue o arrependimento, princípio de toda a evolução espiritual. O coração tudo deseja possuir e realizar, mas a consciência cumpre indicar e distinguir o razoável e lícito para o ser humano escolher dentro do seu livre-arbítrio. Por que a humanidade despreza os conselhos de sua própria consciência unicamente para satisfazer o seu orgulho e a sua vaidade? Talvez ignore que um dia será vencida? A natureza não conta o tempo. Todavia, criou o sol e fez girar a terra para que houvesse dias e noites. Determinou assim que a humanidade contasse o tempo e se encarregou de combater a sua própria obstinação, a qual toda ela se curvará decepcionada. Alguns capítulos dos estudos dos estatutos divinos foram divulgados por toda parte da Terra, e à medida do desenvolvimento humano, outros irão chegando. Porém, a maioria ainda continua tão endurecida e obstinada a ponto de não aceitar nem mesmo os primeiros que já foram enviados. A sabedoria esclarece. A ignorância completa não existe, repito, principalmente sobre o conhecimento do bem e do mal, porque a natureza perfeita como é, e amando a todos igualmente,
a nenhum faltaria com os meios para que todos por si pudessem evoluir quando o desejarem. Então, nosso irmão Pedra Roxa nos traz essa reflexão sobre a vontade verdadeira, que é a divina. E essa vontade divina está dentro das leis. Cabe a nós outros buscar alinhar a nossa vontade a esta vontade verdadeira. E aí vem o parênteses. Quando é que a gente sabe o que é verdadeiro e o que é o falso? E aí, também o Pedra Roxa nos chama a atenção, que todos nós temos, né? Todos nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. E o espírito, como partícula divina, é perfeito. Então, é Deus dentro de nós, nos conduzindo a buscarmos a perfeição na harmonia da trindade, corpo, alma e espírito. Então, também nosso irmão Pedra Roxa nos chama a atenção de que não há ninguém que pode dizer assim, eu ignorava esse fato porque eu não tinha conhecimento. Dentro de cada um tem a partícula divina, o divino ajustador, que vai estar sempre incentivando a alma, para que a alma tome consciência da realidade em que ela deva trabalhar no seu processo evolutivo e ajude também, assim, a matéria que compõe o seu corpo a se tornar mais sutil. E isto se dá dentro do lapso de uma encarnação? Não, dentro de um período em que todos nós estamos nos processos de aprendizagem. Aí nós vamos fazer uma reflexão da seguinte forma. Quando a gente se matricula em uma escola ou em um curso, nós somos levados a estudar determinados assuntos e, quando já estamos em um determinado período de estudo, nos é apresentada, então, uma prova para que a gente possa, né, avaliar o grau de aprendizagem e também o grau de desenvolvimento do conhecimento que aquele estudo proporcionou. Ora, na nossa reencarnação, as provas que nós enfrentamos é justamente para poder nós termos noção do quanto já evoluímos, do quanto absorvemos de conhecimento perante os acontecimentos que nós somos, que nós enfrentamos no dia a dia. Então, muitas vezes a gente fica meio desequilibrado ou achando que aquela prova é algo muito absurda para que a gente possa resolver. Não é. É simplesmente parar, fazer a reflexão e concentrar na estrutura de conhecimento que já adquirimos, dos estudos que nós empreendemos, e aí abstrair dali o conhecimento para solucionar aquela questão que nos é apresentada. Todas as questões que nos é apresentada pela vida, nós temos capacidade de resolver. Por quê? Nós estamos nessa escola da vida, não é pela primeira vez que estamos passando pelo processo reencarnatório. E muitos de nós, e aí nós precisamos ter esse cuidado de estar repetindo a prova e não fazer a pergunta quando a prova se apresenta. O que é que eu tenho que aprender com isto? Porque quando a gente aprende, quando a gente absorve conhecimento, não há mais necessidade da repetição da prova. Aí sim, aí adquirimos o merecimento justamente por já estar cumprindo o que determina as leis. Fica mais fácil adquirir merecimento para aí sim atrair para que, junto com a sua vontade, com a nossa vontade, a vontade divina se alie e a gente faça prodígios. E aí nosso irmão Pedra Roxa ainda diz assim, não há como se observar ou se utilizar em benefício próprio a lei
e se sentir culpado, porque nós temos esse merecimento de sermos beneficiados, uma vez que estamos dentro da lei, estamos cumprindo a lei, nós estamos fazendo algo em prol da humanidade e nós também podemos ser beneficiados com esse trabalho. A outra questão que o nosso irmão vem colocando também é que nossos sentimentos, né, no íntimo, nós temos um sentimento de bondade que é induzido pela própria partícula divina para que a gente não perca essa bússola norteadora, para que a gente identifique quando algo que nós estamos fazendo não está de acordo com a lei e, portanto, isso para nós nomeamos em estamos fazendo mal, né? Ou quando nós estamos dentro da lei, fazendo as coisas como deve ser feita, e aí nós denominamos do estamos fazendo bem. Então, esse sentimento, e aí ele coloca não só o coração, né? O coração e a intuição vai estar sempre atuando para que a gente consiga nortear o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim, e aí, com o nosso livre-arbítrio, e aí é que vem muitos irmãos se perde, às vezes, nesse instante, de pedir auxílio à espiritualidade, para que a espiritualidade lhe diga qual a melhor forma de escolher esta ou aquela atitude perante uma situação. Quando, se nós estudamos, se nós estamos trabalhando, nós temos a condição de, no livre-arbítrio nosso, decidirmos se esta atitude é boa, se aquela atitude é ruim, porque isso é mérito do conhecimento adquirido pela evolução individual de cada um. E aí, observando, né, já viu aquela história assim, quando o meu vizinho, né, quando eu vejo a barba do meu vizinho pegando fogo, eu boto as minhas de molho. Por quê? A convivência com os outros serve para que a gente tenha parâmetros. Não é que o que serve para Francisco é a mesma coisa que vai servir para Francisco, para Chico. Não. Cada um pode passar pela mesma prova, mas cada um vai vivenciar de forma diferente, porque vai ser de acordo com o sentimento e os merecimentos que essa pessoa tem. E sentimento é individual, não dá para a gente mensurar e dizer o sentimento de fulano é igual ao sentimento de ciclano, é individual. Tá? E merecimento da mesma forma, porque vai levar em consideração, o sentimento vai levar em consideração o nível de amorosidade, de compreensão das leis que cada um tem. E o nível de evolução também é individual, porque cada um vai estar transitando por experiências que vai lhe dar o conhecimento para que ele possa adquirir o merecimento. Então, essa é a estrutura que a gente tem que dar um cuidado. Nosso irmão pedagógico também nos chama a atenção de que o conhecimento, né, para que se pratique o bem, é ilimitado. Praticar o bem é ilimitado. Praticar o mal tem limite, porque quando nós começamos a praticar uma atitude que começa a prejudicar o outro, o nosso direito termina quando começa o direito do outro. E aí, então, a própria lei age para proteger o outro que não merece que nós avancemos no terreno ou no campo vibratório dele. E aí, nós somos chamados carinhosamente e disseram, meu irmão está demais, dá uma segurada aí, porque você já está invadindo o terreno que não lhe pertence. Então, nós temos que ter esse cuidado e aí buscar sempre agir sabiamente para que as leis nos protejam e nos ajudem. Porque o interessante é que quando nós conhecemos a lei, fica fácil trabalhar com ela. Quando nós não conhecemos, a lei é aplicada e nós sofremos porque desconhecemos como é que ela funciona. Um exemplo, por exemplo,
quando nós trabalhamos com a lei de atração, logicamente, a gente também trabalha com a lei de repulsão. Porque quando eu vibro para atrair energias positivas, automaticamente eu estou atuando, fazendo com que a lei de repulsão atue para retirar do meu campo vibratório aquilo que não coaduna ou que não harmoniza com o novo pensamento, com a nova vontade que eu estou aplicando, com a nova conexão que eu estou fazendo em termos de energia. Quando você acende uma luz, logicamente você atrai luminosidade e repulsa a escuridão. Quando nós nos esclarecemos, atraímos conhecimento e repulsamos a ignorância. E esse o maior trabalho nosso neste plano, é adquirir conhecimento para poder fazer o equilíbrio entre razão e sentimento, para poder nós sabermos os momentos certos de agir com razão, tá? E com um sentimento puro de amor universal. Aí nós vamos estar felizes, né? Vamos estar beneficiados e a lei vai estar agindo, nos protegendo a todo instante. É difícil para muita gente entender que o perdão, em determinadas situações, ou em todas as situações, quem é mais beneficiado é quem perdoa e não quem é perdoado. Mas é o processo da lei. Quando você se eleva a ponto de entender que o outro não teve a capacidade de percepção do funcionamento da lei e que enganos cometidos podem ser corrigidos e as distorções serem devidamente harmonizadas e corrigidas para que a paz se estabeleça. E aí, estabelecendo, fazendo as correções, corrigindo as distorções, estabelece o equilíbrio da lei e todos vivem em paz e felizes para sempre. Só que, às vezes, muitas das vezes, nós ignoramos que é necessário o esforço. Por quê? Quando nós criamos uma série de comprometimento com a lei, nós estamos semeando sem nem perceber em que terreno está sendo jogada a semente e nem sempre temos consciência de que tipo de semente estamos semeando. Mas na hora de colher, meu amigo, cada semente que for jogada, independente do terreno que caiu, nós seremos responsáveis por colher o resultado se aquela semente germinar. Então, se eu lanço a semente da dúvida e causo em alguém a dúvida e a ponto de ela ficar confusa, eu serei o responsável de buscar esta pessoa, esclarecer essa pessoa e trazer ela para o equilíbrio e pela plena consciência, para que ela não tenha dúvida a respeito daquilo que antes eu, inadvertidamente, semeei, achando que era a minha verdade e o outro tinha que aceitar. Aí, quando eu me elevo um pouco mais, quando eu tomo conhecimento da lei, eu próprio vou aos responsáveis reencarnatórios desta pessoa e peço, por favor, me ajude a resgatar ele desse engano que eu ajudei a ele cometer. Então, é assim que eu me redimo das atrocidades cometidas, pedindo ao universo a oportunidade de ir lá socorrer aqueles que eu ajudei a prejudicar. Aí muita gente fica olhando assim, mas a pessoa, aí vem o julgamento, tem a pessoa, não sei por quê, foi o que ele fez, uma pessoa não é tão dada a observar a lei.
e, no entanto, tem um anjo protetor, tem uma pessoa que cuida, que se dedica. Na realidade, a pessoa que está no desequilíbrio é responsabilidade daquele que agora está vindo como anjo protetor para puxar, para trazer ele desse desvio da lei, para poder os dois poderem trilhar e se perdoarem mutuamente. Esse é o nosso processo. Então, buscar alinhar nossa vontade com a vontade divina é conhecer a lei e praticar a lei. Então, a lei de amor, amar indistintamente. Se a gente não consegue amar, pelo menos a gente simpatize, ou pelo menos não crie sensações ou pensamentos ou vibrações negativas em relação àquele outro que está passando por seus desafios. Aí você já não se compromete. A gente já começa a ter um pouco mais de consciência do nosso processo evolutivo. Porque todos nós estamos saindo das trevas e começando a vislumbrar a luz. Então, é muito mais fácil para nós, em particular eu, cair do que me manter em pé auxiliando a outros a se levantarem. Por quê? Eu tenho pouco tempo que saí das trevas. Tem muito pouco tempo que eu me acostumei a enxergar a luz. E isso, quando eu continuar buscando conhecimento, trabalhando em mim a paciência, o carinho, ampliando o conceito de amor na compreensão dos outros irmãos que estão nessa lida evolutiva, um dia, quiçá, eu vou me tornar um ser de luz. Mas até lá, eu tenho que ter muito cuidado para não tropeçar, porque, para mim, é mais fácil me conectar com as sombras, porque é um ambiente que eu acabei de sair, então eu conheço, do que me conectar com a luz quando é um ambiente novo e que, vamos lá, quando a gente está lá na escuridão, se acostumou com a escuridão, quando a luz se apresenta, a gente sente uma força tão grande que a gente recua com medo de ser queimado, de ser exterminado, mas, na realidade, quando a luz se apresenta para a gente, é justamente para clarear, para que a gente enxergue mais, para que a gente tenha uma amplitude maior de conhecimento, porque enxergar as coisas sob a luz é muito melhor do que tentar enxergar na escuridão. É o que o mestre coloca para a gente. Nós não somos de todo ignorantes, porque nós temos a partícula divina dentro de nós, o divino ajustador nos colocando sempre os avisos, olha, presta atenção, cuidado com isto. E aí, quando nós tomamos consciência, nós não precisamos fazer, por exemplo, fazer uma consulta para saber do irmão espiritual se eu devo ou não devo perdoar uma pessoa que eu não gosto. Não, eu mesmo, no meu próprio sentimento, minha própria consciência vai dizer que eu devo perdoar, porque se o outro cometeu um erro, quem sou eu? Como o próprio Cristo coloca, aqueles que estão sem pecado, atire a primeira pedra. Então, será que eu não passei pela mesma situação e tenha cometido o mesmo erro que agora eu aponto? E ainda vem mais. Eu só consigo apontar e enxergar aquilo que eu conheço. E, normalmente, o que eu conheço é o que eu conheço em mim. Então, fica fácil identificar no outro. Porque o outro, na realidade, não é o outro que tem um defeito. O outro é o espelho do defeito que reflete de mim mesmo. Então, eu consigo ver nele o que está dentro de mim. Então, conviver com o outro é um trabalho nosso nessa encarnação. E a maior vontade que nós devemos desenvolver é a vontade de querer ser, a vontade de se tornar melhor do que nós mesmos. Como dizia o poeta, né? Que hoje ser melhor do que eu era antes, estou melhor do que eu era antes, né? Do que eu era ontem, né? Me sinto bem melhor do que eu era antes.
E a cada instante eu devo estar nesse processo de melhorar a cada instante. Por quê? Eu tenho eu tenho toda a eternidade pela frente, né? E a realização do bem é de forma infinita. Então, eu tenho que começar agora, dar os primeiros passos até quando essa caminhada se torne o meu natural, seguir com a luz. Gratidão. Obrigado, Jocenã. Essa mensagem ela tem elementos muito importantes para a nossa reflexão e você tocou praticamente em todos. Apenas sugiro que todo o pessoal use essa mensagem e aproveite os ensinamentos que ela traz, principalmente o grande juiz nosso, que é a nossa própria consciência. Então, nós pensamos que Deus está lá anotando tudo, ou que tem alguém anotando tudo que nós fazemos. Não. A nossa consciência é quem cumpre esse papel. Então, está dentro de Me nós o permita. juiz, né? Muita paz, então. Uhum. Augusto Cury diz o seguinte, que nós temos um registro automático de memória. Então, tudo que a gente vive está lá registrado. Então, na hora que a consciência precisa, não Tá precisa lá, ir lá buscar no universo, está registrado em cada um. com certeza. Ok, obrigado, meu irmão. Vamos. Sentimentos para enxergar. Está ouvindo? Tamo. Inicie aí, Não Ageu. adianta correr, se esconder. Ela sempre o achará e prevalecerá. A verdade não está oculta. Nós é que não estamos preparados para ver por enquanto. Verdades muitos pregam e muitos negam. Aí depois apareceu como se fosse assim um sol amanhecer e veio ver essa... Normalmente a escrita, né, o rabisco, e vem assim embaixo, só do amanhecer. É isso aí. Obrigado, Ageu. Quem mais aí? Deixa eu olhar aqui no... No chat não tem ninguém. Tem Cecília dizendo que quando iniciou a palestra, as pálpebras ficaram bastante pesadas e ela quase não conseguia abrir os olhos aqui, com muita dificuldade para abrir os olhos, tá? Sentiu uma energia muito forte. Ok. Roseli. Boa noite a todos. Muitos resgates aconteceram hoje, pelo que me foi mostrado. Eu fui levada para uma ala de atendimento a algumas pessoas que tinham sido resgatadas do poder de magos das trevas, pelo que a irmã comentou. E eles não tinham a aparência totalmente humana, era meio inumano. E aí eu perguntei por que aquilo tinha acontecido. Ela falou que, no caso desses aí, que haviam sido resgatados por agora, que foi porque eles fizeram acordos com esses magos para poder prejudicar outras pessoas. E aí ficaram sob o domínio deles, e aí aconteceu essa mutação, na verdade, mas que já estaria sendo cuidado. Muitas pessoas, parece que cada dia aumenta a quantidade realmente de pessoas sendo socorridas no trevo, como foi falado, mas o importante é que, como ela mesmo falou, quando eu fiz essa observação, todos estão tendo os devidos cuidados e o trabalho que está sendo feito por nós é de muita importância e eles agradecem muito por isso. E espera que continuemos firmes fazendo o trabalho. Basicamente isso. Obrigado, Roseli. Muito bom.
saber que o nosso trabalho está sendo importante. Isso é também importante para todos nós que estamos aqui fazendo a doação. Ter esse feedback aí é super importante para nós. Nós vemos que o trabalho que nós fazemos na parte material, ele é capaz de alcançar um nível de ajuda que nós mesmos não imaginamos, né? Então, boa essa partilha para a gente perceber isso. Estelinha. Boa noite a todos e todas. Estão me escutando? Estamos. Porque se travar, eu tiro o vídeo, né? Por causa da internet. O salão estava cheio, sim, mas o atendimento que eu presenciei estavam sendo feitos em círculos, tá? Uhum. Mas, assim, eu continuo vendo crianças, só que elas eram atendidas em locais desse salão separadas. As que eu participei com os adultos tinham, assim, como se fossem vasos, não eram bacias, eram como se fossem vasos muito cristalinos com água. Esses vasos ficavam no meio do círculo com essa água e essas pessoas ficavam ao redor e nós ficávamos atrás, como se estivesse fazendo uma pranaterapia, né? Uhum. A mão era passada pela cabeça, mas, assim, nesse local o tom era azul e a água, de vez em quando, é como se ela fosse ficando turva, porque a água ela brilha como se for... É estranho. Era como se a lua estivesse refletindo, digamos assim. Foi o que eu me associei, assim. E na parte das crianças, o tom já era mais rosado. E sempre que a gente fazia esse trabalho, a gente ia em um local onde também tinha essas vasilhas para que nós pudéssemos lavar as mãos. E aí, quando eu fui para a parte das crianças, elas ficavam sentadas e nós não ficávamos em pé, porque elas são pequenas, né? Então, a gente sentava atrás delas em posição de Buda. Mas só que todas estavam com a cabeça muito baixa. E o que é que eu observei? É como se o trabalho para elas fosse na nuca. Elas continuavam com aquela visão que eu tive de crianças sujas, né? De crianças que tinham vestimentas muito grossas, com muito tecidos. E eu observei também que eu achava que tinha tido algum acidente, mas não era. É que elas estavam com a cabeça enfaixada. As cabeças tinham... Aí depois eu observei, poderiam ser turbantes. Eram faixas, então isso só ficava do lado de fora a nuca. Só que a água não ficava turva com elas, não. Com as crianças, não. Ela permanecia assim, translúcida, rosadinha. Não, era só isso. Mas não vi um ambiente denso, assim, pesado. Era um ambiente com muito trabalho, né? E dava um cansaço grande, mas nada assim que eu sentisse energia pesada, não. Foi isso. Obrigada. Obrigado, Estelinha, aí pela partilha. Quem mais gostaria de partilhar algo? Daniel tá pedindo com a mão elevada aí? Pode dizer, Daniel. Daniel. Porque eu não sei como é que faz esse gesto de deixar a mãozinha levantada. Boa noite a todos. Seu Ernesto, na verdade, a noite de hoje foi um pouco complicado para mim. Eu estava aqui num conflito muito tenso, querendo prestar atenção no irmão Jussanã, nas belíssimas palestras, na belíssima palestra dele, bem didática. Contrapartida, me chegou uma mensagem que como eu não conheço ninguém no grupo, e desculpa, ainda estou um pouco, né, emotivo devido a isso, que sempre acontece. Uhum. Eu não conheço ninguém, mas me chegou uma mensagem que está acontecendo um trabalho muito forte com uma pessoa de nome Elisa, que está tentando dar um equilíbrio, né? Aquela palavra equanimidade a essa pessoa. Não sei se é alguém aqui ou parente de alguém, mas de toda forma ainda estou um pouco emocionado, porque é um efeito que quando vem a mensagem e depois ainda não me encontrei nessa parte, mas fica essa mensagem para essa Lisa. Desde já agradeço a todos e boa noite. Obrigado, Daniel. Vou verificar se tem alguma Elisa aqui na lista. Viu?
Pelo que você me falou, vamos ver, você falou em equanimidade, pode me ligar aí para Luiz Ren, ele está presente hoje, não? Acho que não, né? Não sei se a mãe dele se chama Elisa, que a gente está trabalhando. Não, ele não está presente hoje. Mas eu vou olhar depois na lista para ver se por acaso é ela. Obrigado, Daniel. Cris, Luiz, pode Boa noite usar. a todos. Eu acho interessante que o que eu vejo sempre tem alguma coisa a ver com o que Roseli também vê. Eu acho isso interessante. A Uhum. sintonia que a gente tem, né, Roseli? Então, assim, eu vi hoje, e a Andrea também falou umas coisas que eu vi hoje também. Primeiro, vi muito atendimento também, muita gente, Tava muito cheio. Quando a gente estava entrando, então tinham filas assim do lado, e a gente passando pelo meio assim, e sendo conduzido lá para o salão, e aquelas filas enormes, as pessoas olhando assim, e nós nos acomodamos. Eu sempre vejo isso, é como se fossem salinhas dentro do salão, é como se fossem grupinhos assim, sabe? E aí, esses equipes de encarnados e desencarnados, assim, né? E aí formando, assim, aquele grupinho, aquele núcleo de é como se fosse, assim, atendimento. um núcleo de atendimento. E as pessoas iam sendo levadas para ali, para cada grupo, ia sendo dados atendimentos, e eu notei, assim, as equipes muito cansadas. Eu não sei se pode isso, né, seu Ernesto, os desencarnados ficarem cansados, mas foi o que eu vi. E, assim, eles tristes, assim, de como as coisas estão acontecendo, de como estão se desenrolando, mas, assim, eles não param. Eles ficam cansados e estão sempre rezando, e, assim, sempre fazendo grupos de oração, eles mesmos. E, assim, o que eu escutei, né, que seria interessante se a gente também fizesse em casa nossas orações e conectasse com eles, porque essas orações vão fortalecer eles. Todo dia, se tiver 5 minutos que seja de meditação, de oração, isso vai conectar e vai fortalecer eles. Não esperar só na quarta e sexta para fazer essa doação. Outra coisa que eu vi também são crianças, mas aí crianças sendo atendidas sim, mas crianças também trabalhando. E eu achei interessante que era um grupinho de crianças e que elas iam ali conversando e fazendo brincadeira, dando risada, e as pessoas, isso alegrava as pessoas que estavam doentes, né? Então, almas como crianças se apresentando como crianças, né? Trabalhando. Que bom. Isso que você está dizendo do cansaço, é claro, isso já vem sendo pedido nos círculos espíritas, eles já vinham pedindo essa ajuda, porque dizem que eles estão, como as equipes médicas aqui da Terra com a pandemia, eles também não param, porque o número de pessoas desencarnadas aumentou muito. E aquelas que estão sendo libertadas dos umbrais mais densos, que são as que dão mais trabalho, acho que foi a Roseli que viu, né? O Carlinha, Eu também vi. esses são que dão mais trabalho. Pois é. Então, os irmãos que já estão habituados, já estão nesse ritmo, eles se cansam menos porque eles sabem dosar melhor. Mas as equipes mais novas ainda precisam de um tempo de descanso e, às vezes, precisam da nossa ajuda mesmo, né? Porque muitos são desencarnados que estão em ação, mas ainda não estão totalmente libertos das impressões da carne, né? Então, eles veem as condições e eles se lembram que têm familiares, têm amigos ainda que estão aqui embaixo, e isso acaba gerando um pouco de tristeza para eles. Mas nada que não possa se resolver, né? Porque para a alma basta aí, vamos dizer, uns 15, 20 minutos de sono já reintegrou as baterias, né? A gente aqui ainda precisa de 8 horas, né? Mas para eles lá é bem mais rápido, a carga é bem mais rápida, né?
é direta do espírito para a alma, então não tem intermediário. Alguém mais? Cadê o tal do Gilberto Hereda? Está por aí ainda? Alguma Cabeça coisa? iluminada. Alguma coisa aí? Eu queria me referir na palestra de Juscenan, quando ele citou o divino ajustador, né? Eu acho que é o que melhor define o espírito, né? Porque desde que ele cria a nós almas, ele sempre está nos ajustando, né? Até quando a gente atingir, né, o Kamaloka, né? Então, ele, através da alma, como falou Ernesto agora, ele envia, né, as orientações, os ajustamentos da matéria através da alma, né? Mas respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente enveredou, né, pelo o caminho dos vícios, né? E isso desequilibra, desarmoniza o corpo físico. Mas, no final, a matéria também vai ser ajustada, né? Então, é muito importante isso, eu acho, né, que a gente fala espírito, fica uma coisa vaga, né? E quando o divino ajustador é o espírito que está nos ajustando para evitar que a gente, né, incorra em erros, mas respeitando, né, o livre-arbítrio. Eu achei importante isso, essa citação dele. E haja ajuste, né? E haja ajuste. Mas ele não cansa, não cansa. Ele não tem de parar para poder reabastecer, porque ele já é o abastecimento. Exato. Elisângela, você tem ficado muito quietinha. Alguma partilha aí para a gente? Não, seu Ernesto, hoje não. Quem mais aí tem? Cadê a Cecília e Rita? Também estão aí? Aqui. Daniel, tem uma pergunta para você, do recado de Elisa. Está no chat ou está direto? Está no chat, foi feita a pergunta aqui no chat. Qual é o recado para Elisa? Elisa. Elisa. Se puder repetir, Daniel. Daniel, estão pedindo aqui que você repita qual é o Na verdade, recado. O recado que me chegou é que ela tem um trabalho muito grande para tentar equilibrar alguma situação que está acontecendo com ela. Ainda não tenho muita experiência, porém não me permitiu ainda buscar de forma mais profunda o que seria isso. Apenas citando essa palavra que estão trabalhando para que ocorra um equilíbrio, que ocorra uma situação de uma forma mais justa e para que ela possa ter um conforto maior na vida, ou enfim, ou em algum lugar que ela esteja, ou para a família, alguma coisa assim. Ok, obrigado. Quem mais tem partilha? Não chat, não. Ernesto? Diga. Com relação ao que Rosa falou aí dos magos, me parece que ela disse que houve um acordo, né, com esses magos para causar todos esses danos que estão acontecendo aqui, né? Mas que isso já estava sendo resolvido. Isso é uma realidade mesmo, porque eles têm tanto conhecimento quanto o outro lado, né? Então, os conhecimentos são equilibrados. Agora, cada um tem o lado, a sua intenção. E isso, realmente, o que ela disse, isso já está sendo resolvido, é exatamente isso, porque tem que ser dialogado, tem que ser conversado, tem que ser um acordo para que eles deixem, né, de agir dessa forma aqui no planeta, né? Então, isso é importantíssimo que ela recebeu. Também a visão que ela teve de meio humano, meio parecendo bicho e tal, isso também, as descrições que os livros espíritas fazem são essas mesmas, que eles praticamente perdem a condição humana. Eles criam com a mente deles um disfarce que faz com que a mente, no caso da alma, a mente pensou plasma,
Então, eles acabam plasmando essas situações e Exatamente. depois eles não conseguem, muitas vezes, sair delas. Eles precisam de ser resgatados para poderem ser reintegrados à forma original. E muitos vão, inclusive, para a voidização, né? Que perdem mesmo a condição humana e só mesmo com o trabalho, depois de muito amor, para eles serem reconduzidos ao renascimento para poder, então, retomar toda a forma humana natural, normal. Então, é muita dor, muito sofrimento que tem lá. Como o Gilberto disse, os magos negros eles são detentores de um conhecimento imenso. Agora, trabalham no lado diferente do nosso. Nós procuramos trabalhar na luz e eles procuram se manter na treva. Agora, a luz, muitas vezes, tem de fazer esses acordos para libertar essa grande quantidade de escravos, que eles são tratados como escravos. E, então, para resgatá-los, porque agora, como eu falei na palestra da transição, todos eles têm de ser resgatados para serem preparados para poder seguir para uma outra casa, né? Porque não tem mais condição, não teriam mais tempo aqui para renascer e ter condições de se limpar de tudo isso. Até porque, quando essas pessoas renascem em condições muito precárias, às vezes com dificuldades motoras ou dificuldades intelectuais, etc., por causa do longo tempo que eles passam, né, sob o domínio desses magos negros ou dos dragões, e que realmente inviabiliza a que eles tomem decisões pela sua própria vontade. Então, vão precisar muitas encarnações para se readequar. Então, por isso, o acordo é para liberar. Os magos negros sabem que o tempo deles aqui também está encerrado. Eles não têm dúvidas quanto a isso. Mas eles não querem descer do pedestal deles, né? Eles fazem acordos, mas abrir mão das prerrogativas que eles se deram, eles não querem saber. Então, paciência, eles têm o direito deles e a lei vai chamá-los no momento certo, né? Ninguém fica impune definitivamente. Até porque, como disse a mensagem de hoje, existe um grande juiz que não perdoa nada, que é a própria consciência. Então, eles conseguiram até hoje deixar a consciência isolada, mas vai chegar o tempo em que a consciência vai exigir a reparação. Alguém mais? Alguma coisa a mais a falar? São 9 horas, nosso tempo normal. Você não, alguma coisa? Léo confirma que nos atendimentos em sala, alguns irmãos se apresentam desse jeito e são libertados dessa corrente energética do vínculo com essas entidades, que são os irmãos que fazem acordos e depois, assim, eu quero benefício, né? Mas depois eu tenho que pagar o preço desse benefício. E muitas vezes o preço desse benefício é realmente se subjugar à vontade dos magos. E aí, para se libertar isso, é um trabalho bastante delicado, porque a consciência, como juiz, vai cobrar cada atitude, cada pensamento. E é para a gente dizer para esses irmãos que ele precisa afrouxar um pouquinho esse sentimento de autopunição para poder dar a oportunidade dele resgatar o compromisso e sair dessa faixa de autopunição para entrar na faixa de arrependimento e aí começar o processo de modificação energética. O Ernesto? Sim, meu. Com relação a isso, né, a gente tem um exemplo, tá, aqui no nosso planeta, que são os pastores evangélicos, né? São milionários,
porque eles fazem acordo com esse pessoal, eles dão riqueza e poder em troca da alma dos caras, né? Então, quando eles desencarnarem, a alma vai ser um desses escravos deles. Tá? Então, a coisa é complicada. É isso aí. Quem quiser se aprofundar, tem alguns livros aí que tiver coragem de se aprofundar nisso, que realmente não é fácil, né? Difícil. Mas tem vários livros aí que mostram essa realidade desse poder paralelo ao Criador, né? Mas é isso mesmo. Bem, meus irmãos, se não há mais nada, então eu vou me despedir de vocês a contragosto, mas como sexta-feira a gente estará de novo juntos, a gente fica contente outra vez. Tá Tá bom? na hora de dizer tchau. Um abraço para todos, muita luz, muita paz. Tenham todos aí um bom sono. Lembrem-se Boa que noite. vocês podem retomar o trevo sagrado à noite, em alma. A Boa gente está em mente, né? Boa Agora noite, boa pode ir em noite, alma gente. também. Tá bom? Boa noite. Boa noite para Um todos. grande Boa noite. abraço a todos. Boa noite. Até sexta. Namastê. Daqui a pouco Boa no noite, trilho, até hein? sexta. Boa Desliga o noite. gravador, viu, Ernesto? Hein? Desliga o gravador, está gravando. Já vou desligar aqui agora.